Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente sobre a pequena cidade de Millfield, banhando as ruas com uma luz suave e dourada. No entanto, no coração desta cidade pacífica, uma tempestade se formava, invisível a olho nu, mas implacavelmente violenta para aqueles que a suportavam. Em um bairro modesto, James Carter, com apenas 10 anos de idade, voltava da escola para casa, com a mochila frouxamente presa ao ombro e um sorriso despreocupado no rosto. Ele não fazia ideia de que naquele dia sua vida estava prestes a mudar. Um crime do qual ele era inocente o tornaria presa fácil de um sistema cego, movido pelo preconceito. E quando o sistema judiciário se preparava para condenar esse garoto negro, uma verdade secreta emergeria, subvertendo tudo em seu caminho. James Carter morava com sua mãe, Lisa Carter, uma enfermeira dedicada, em uma pequena casa nos arredores de Millfield. Apesar das dificuldades, ela sempre fez o possível para proporcionar ao filho uma infância feliz. Naquela manhã de terça-feira, James pegou o ônibus escolar como de costume. Ao longo do caminho, ele conversou com os amigos rindo alto. Mas tudo mudou quando ele saiu da escola, quando uma moradora relatou o desaparecimento do precioso colar de uma vizinha. As suspeitas rapidamente recaíram sobre James, que foi visto perto da casa da vítima. Alguns policiais chegaram com olhares frios e acusadores. Sem mais delongas, prenderam James, algemaram-no e levaram-no para a delegacia. Na sala de interrogatório, James permaneceu em silêncio, abalado pela violência da prisão e pela injustiça da situação. Ele sabia que era inocente, mas quem acreditaria nele? O tribunal estava frio e impessoal. Sob as altas abóbadas do tribunal de Millfield, o ar parecia mais pesado do que o normal. James Carter, de 10 anos, estava no banco dos réus. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, perdido na multidão hostil que o examinava. O murmúrio de conversas abafadas flutuava ao seu redor como uma onda sinistra. Ao lado dele, sua mãe, Lisa, cerrava os punhos, os olhos cheios de preocupação e dor. Ela lançava olhares furtivos para o filho, tentando captar um sinal, uma esperança, uma verdade que pudesse mudar tudo. O juiz Andrew Thompson, um homem na casa dos 50 anos, conhecido por seu rigor, mas também por sua humanidade, abriu a sessão. Ele olhou para James, que pareceu quase ceder sob o peso de seu olhar, mas o rapaz ergueu a cabeça, franzindo os lábios. O advogado de acusação expôs seu caso com frieza metódica. Uma testemunha viu um menino negro perto da casa da vítima no dia do roubo. Um colar estava faltando e as evidências circunstanciais pareciam esmagadoras. No entanto, na defesa, Ellen Brooks, uma jovem advogada apaixonada, tentou levantar a voz da dúvida. Ela explicou que a investigação havia sido mal feita, que nenhuma evidência física ligava James ao roubo e que a polícia havia ignorado testemunhas que poderiam ter inocentado a criança. Apesar dos seus esforços, o silêncio de James pesava muito. Ele nunca falava, nem para se defender, nem para explicar o que sabia. Esse segredo que ele guardava, enterrado bem fundo em si, o esmagava cada vez mais. Durante os intervalos, o juiz Thompson observava o menino. Percebeu a exaustão em seus olhos, mas também aquele tênue vislumbre de resistência. Imaginou que poderia estar segurando aquela criança, o que ela estaria escondendo de todos. Lá fora, no corredor, Lisa chorava silenciosamente, incapaz de compreender como a vida do filho mudará tão abruptamente. Ela se agarrava à esperança de que a verdade eventualmente viesse à tona, mas o tempo estava contra eles. O peso do silêncio de James estava se tornando um obstáculo, um muro invisível que ninguém sabia como superar. Mas esse segredo, essa coisa que James carregava, logo seria revelado, e levaria um homem de autoridade às lágrimas, dominado pela pureza e pela dor de uma criança inocente. Com o passar dos dias, o julgamento de James Carter progredia lentamente, mas com intensidade crescente. O juiz Andrew Thompson, acostumado a casos clássicos, sentiu pela primeira vez uma turbulência interior que se recusava a ceder. Sentado em sua cadeira de couro desgastada com o olhar fixo no menino, ele começou a ver as rachaduras no caso que a promotoria havia construído tão firmemente. O depoimento do vizinho Sr. Franklin, que alegara ter visto um menino negro perto da casa no dia do roubo, agora parecia vago, quase vago demais. Os horários e detalhes precisos não eram claros, e a dúvida se instalou. Mas o que mais perturbou o juiz foi o silêncio de James. Nem uma palavra, nem uma explicação, apenas aquele olhar profundo e aquela contenção que traía uma dor invisível. Andrew se perguntou, por que esse garoto estava se calando? Certa noite, em seu escritório, Thompson releu os relatórios da investigação.
Notou a ausência de impressões digitais, de provas tangíveis e a investigação apressada. Lembrou-se do conselho de sua própria mãe, ex-professora, que sempre lhe dizia que as crianças são verdades vivas, mesmo quando silenciosas. Ele então decidiu fazer algo diferente. Na audiência seguinte, dirigiu-se diretamente a James com uma gentileza incomum. James, sei que este julgamento é difícil para você, mas se você pudesse me dizer o que está pensando, talvez isso fizesse a diferença. Eu quero ouvir. O garoto o encarou por um longo tempo, como se estivesse surpreso. Suas mãos tremiam levemente e seus lábios pareciam querer formar palavras que ele vinha segurando há muito tempo. Mas ele permaneceu em silêncio. Contudo, um véu parecia estar se levantando. O juiz sentiu que esse silêncio era uma parede frágil, prestes a ceder. Naquela noite, Thompson não conseguia dormir. A imagem de James, o garotinho sozinho em um mundo hostil, o assombrava. Ele se perguntava se estava realmente fazendo tudo o que podia para fazer justiça. Ele sabia que precisava investigar mais a fundo, que a verdade escondida no silêncio de James seria a chave para desvendar o caso. Mas ele ainda não sabia o quanto essa revelação iria virar tudo de cabeça para baixo, e o quanto isso tocaria, um homem da lei, nas profundezas de sua humanidade. O tribunal pareceu prender a respiração. O murmúrio na sala havia desaparecido, dando lugar a um silêncio tenso. Todos os olhos estavam fixos em James Carter, o garotinho que durante semanas, mal falará algumas palavras. O juiz Andrew Thompson, com o rosto expressando uma gravidade gentil, convidou James a falar novamente, dessa vez com mais insistência, mas ainda gentilmente. James, se você tem algo a dizer, não tenha medo. Conte-nos o que sabe. Pode confiar em mim. Os olhos de James brilharam com uma luz estranha. Por um longo momento ele olhou para o chão, depois levantou a cabeça lentamente. Sua voz tremia, frágil, quase estranha aos seus lábios. Eu não queria que isso acontecesse. Um tremor percorreu a assembleia. O juiz inclinou a cabeça, atento. Naquele dia eu estava brincando perto da casa da senhora Jenkins. Queria fazer um favor a ela. Uma respiração percorreu a sala. O cachorrinho dele tinha fugido. Eu o vi correndo pela rua. Eu segui para pegá-lo. Mas, tropecei e caí. Ele fez uma pausa e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. O colar caiu do pescoço dela e eu o peguei. Eu queria devolvê-lo, mas eu estava com medo. Com medo de que as pessoas não acreditassem em mim. Com medo de que me machucassem. Então escondi o colar. O silêncio tornou-se quase palpável. O juiz sentiu um nó na garganta. Olhou para James, a criança vulnerável carregando o peso de um segredo e um medo incompreensível em seus ombros frágeis. James, você fez o que muitos fariam. Protegeu o que amam. Obrigado pela confiança. As lágrimas do juiz rolaram então, discretas, mas sinceras. Não foi apenas a revelação da verdade que o perturbou, mas a crueldade do sistema que quase esmagou uma criança inocente, presa pelo medo do próprio silêncio. Nesta sala, uma nova justiça finalmente pareceu surgir, carregada pela corajosa confissão de um garoto que apenas tentou fazer o que era certo. Após a confissão chocante de James, o tribunal mergulhou em uma atmosfera estranha, quase surreal. Os membros do júri, até então congelados em seus papéis de árbitros severos, trocaram olhares carregados de perguntas e dúvidas. O juiz Andrew Thompson falou novamente, com a voz mais suave e mais humana. Senhoras e senhores, este julgamento não se trata apenas da lei. Trata-se de verdade, justiça e compaixão. Ele explicou que, diante das novas informações reveladas por James, estava ordenando a suspensão imediata do processo contra ele. A sala aplaudiu timidamente, mas o peso da injustiça do passado permaneceu pesado. Lisa Carter desatou a chorar, agarrada ao filho. Este momento não foi apenas uma vitória jurídica, foi um momento de purificação da alma para uma mãe e seu filho. O promotor, um homem mais velho chamado Richard Baldwin, pediu um tempo para reavaliar o caso. Até ele pareceu abalado com a confissão franca de James e a reviravolta dos acontecimentos. O juiz solicitou uma investigação completa sobre os métodos utilizados durante a prisão e a investigação inicial. Ele enfatizou que erros, conscientes ou não, não devem arruinar a vida de uma criança inocente. Nos dias que se seguiram, a notícia da inocência de James se espalhou pela cidade. Os moradores de Millfield, divididos entre o alívio e a vergonha, começaram a questionar os preconceitos e as práticas injustas que quase destruíram um menino. Para James, a vida estava lentamente voltando ao normal, mas nada jamais seria como antes. Ele sabia agora que o mundo podia ser cruel, mas também que havia vozes que podiam levar a verdade acima do barulho. Para o juiz Thompson, este caso foi um ponto de virada.
Ele se comprometeu publicamente a defender um sistema de justiça mais humano e a ouvir mais aqueles que, como James, muitas vezes eram invisíveis ao sistema. A verdade havia sido revelada, a justiça havia sido feita, mas as feridas permaneciam visíveis, silenciosas, às vezes mais pesadas que a própria condenação. Para James Carter e sua mãe Lisa, a vitória teve um sabor agridoce. O menino de 10 anos recuperou a liberdade, mas a lembrança daquela prisão injusta e dos olhares acusadores nunca o abandonou. A cada noite as sombras em seu quarto pareciam se alongar, uma lembrança do medo e da solidão que ele havia experimentado. Lisa, por sua vez, vivenciava uma intensa luta interior. Queria proteger o filho, reconstruir a vida deles, mas também se sentia impotente diante do estigma social que os atingira. Às vezes os vizinhos cochichavam atrás de suas portas, e a desconfiança não desaparecia do olhar alheio. O juiz Andrew Thompson, ciente do profundo impacto deste caso, criou um programa de apoio a James e outras crianças vítimas de condenações injustas. Ele entendia que a justiça não bastava sem reparação humana. Em uma pequena sala de reuniões, James conheceu uma psicóloga, Madame Grace, que o acompanharia em sua jornada. Ela o ajudou a expressar seus medos e raiva, e a recuperar sua autoconfiança. Durante uma sessão, James confidenciou pela primeira vez: "Eu tinha medo de que ninguém acreditasse em mim, que eu me tornasse como aqueles garotos que mostram na TV quando fazem coisas estúpidas." Essas palavras partiram o coração de Lisa e até mesmo do juiz, presente no tribunal naquele dia. Dentro da comunidade iniciaram-se diálogos difíceis, mas necessários. Grupos de apoio, reuniões cívicas e até iniciativas escolares foram criados para combater o preconceito e promover a igualdade. O ônus da reparação não era apenas um caminho individual, era uma responsabilidade coletiva. James estava lentamente aprendendo a andar novamente em um mundo que o machucou, mas que talvez pudesse mudar. Estações se passaram desde o dia em que James Carter revelou seu segredo, chocando um tribunal inteiro. Agora, o garoto não era mais apenas um réu frágil, mas uma criança aprendendo a prosperar apesar das cicatrizes da injustiça. Nas ruas de Millfield sua história foi contada, a de um menino que teve a coragem de quebrar o silêncio e de um juiz que soube ouvir além das aparências. Essa história inspirou uma nova geração, despertando consciências adormecidas. James, acompanhado por sua mãe Lisa, a psicóloga Sra. Grace e o juiz Andrew Thompson, compareceu às reuniões escolares onde falou abertamente. Sua mensagem era simples: nunca deixe o medo silenciá-lo. A verdade sempre vem à tona. A comunidade, há muito dividida pelo preconceito, iniciou um novo diálogo frágil mas promissor. Associações locais surgiram para defender os direitos das crianças, combater a discriminação e oferecer um futuro mais justo. Para Andrew Thompson, este julgamento foi uma lição de humildade e humanidade. Ele estava comprometido em promover um sistema de justiça mais atento, mais próximo daqueles que deveria proteger. Ele criou um programa de treinamento para magistrados e policiais, baseado na escuta, na gentileza e no combate ao preconceito. Lisa, com a força de uma mãe guerreira, recuperou a confiança no futuro. Ela se envolveu em projetos comunitários, na esperança de que nenhuma outra criança passasse pelo que James havia passado. E James, o menino que um dia fora condenado injustamente, olhava para o horizonte com novos olhos, cheios de esperança e sonhos. Ele sabia agora que a justiça não era apenas uma questão de leis, mas do coração. O peso da injustiça deu lugar a uma luz frágil mas tenaz, a da esperança, da reconciliação e da confiança no amanhã. Anos depois, James Carter, agora adolescente, caminhava pelo Parque Millfield. O garoto, outrora abalado por uma acusação injusta, havia crescido, mas seu coração ainda guardava a lembrança do que havia passado. Ao seu lado, Lisa, sua mãe, sorria orgulhosa. O caminho não tinha sido fácil, mas juntos, eles transformaram a dor em força. James estava comprometido em defender os direitos das crianças, em contar sua história para que nunca mais uma criança inocente fosse condenada injustamente. O juiz Andrew Thompson, agora aposentado, continuou sua luta por um sistema de justiça mais humano, dando palestras e compartilhando suas experiências com jovens magistrados. A lembrança deste julgamento ainda ressoava nos corredores do tribunal, como um chamado para ouvir, estar vigilante contra o preconceito e demonstrar compaixão. James olhou para o céu, com um coração leve. Sabia que a luta não havia terminado, que o caminho para a verdadeira justiça seria longo, mas estava pronto. Porque às vezes tudo o que é preciso é que uma criança ouse falar para quebrar os muros da injustiça.